Minha irmã, que me humilhou durante a escola e ainda roubou meu namorado, agora precisa de um transplante de rim, e minha família está me pressionando para fazer os exames. Quando finalmente aceitei, só para tirá-los do meu pé, descobri que meu pai não é na verdade, meu pai biológico. A história começa com Alicia, minha irmã. Ela está lutando contra uma falência renal há mais de 6 meses. No início, até conseguia lidar com os tratamentos e se manter firme, enquanto aguardava na fila por um rim compatível. Mas, recentemente, a situação piorou muito. A saúde dela se deteriorou e, agora, os médicos dizem que ela precisa do transplante com urgência. Por causa disso, minha mãe começou a insistir para que eu fizesse os exames e verificasse se poderia doar um dos meus rins para salvar a Alicia. O problema é que, sinceramente, eu não sei como me sinto em relação a isso. Tenho sentimentos muito confusos. A verdade é que eu e Alicia nunca tivemos uma relação próxima. Na verdade, já faz anos que não temos relação nenhuma. Crescendo juntas, ela fez da minha vida um inferno. Parecia que ela fazia questão de me ver sofrer. Na escola, eu era frequentemente alvo de bullying. Eu era pequena para minha idade, meio nerd, e também tinha dificuldades com peso. Tudo isso me transformava em um alvo fácil. As crianças zombavam da minha aparência, me chamavam de nomes cruéis e até roubavam meu dinheiro do lanche quase todos os dias. Houve vezes, inclusive, em que as coisas ficaram físicas e eu acabei apanhando. Quando os professores perceberam a situação, avisaram aos meus pais. Eles acreditaram que Alicia poderia me ajudar, já que era apenas um ano mais velha e estudava na mesma escola. Só que, em vez de me defender ou tentar melhorar as coisas, ela fez exatamente o oposto. Alicia se juntou aos meus agressores. Ela compartilhava detalhes pessoais meus com eles, como as roupas que eu usava em casa ou o fato de que eu não tinha muitos amigos. Ela dava munição para que eles me humilhassem ainda mais. Às vezes, ela até se unia a eles durante o recreio para rir de mim, me provocar e me ver chorar. Eu me sentia completamente sozinha. Não conseguia entender como a minha própria irmã, alguém que deveria me apoiar, podia ser tão cruel. Quando tentei contar isso aos nossos pais, Alicia fingiu ser inocente. Dizia que eu estava mentindo, que devia estar confundindo as coisas ou exagerando. No fim, eles acreditaram nela. Me disseram para parar de acusá-la e apenas ignorar os verdadeiros valentões. Foi desesperador, porque ninguém acreditava em mim. Eu estava sendo ferida pela minha própria irmã e, ainda assim, parecia invisível. Quando finalmente me formei e fui para a faculdade, achei que minha vida melhoraria longe dos meus agressores. E por um tempo, realmente melhorou. A faculdade parecia um recomeço. Inclusive, conheci alguém especial, meu primeiro namorado, Will. Ele era charmoso, gentil, e eu estava nas nuvens. Apresentei-o à minha família, e meus pais gostaram dele. Mas a reação da Alicia foi bem diferente. Em vez de apenas ser educada, ela parecia empolgada demais com a presença dele. Durante o jantar, ficou flertando de forma descarada, a ponto de me deixar desconfortável. Fazia comentários sobre o corpo dele, brincando sobre os bíceps ou o peitoral, como se fosse algo engraçado. No início, tentei relevar, achando que talvez ela nem percebesse como estava agindo. Mas, conforme a noite avançava, ficou claro que ela não se importava. Alicia estava, sim, interessada nele e queria chamar a atenção dele a qualquer custo. E a coisa piorou. Descobri depois que ela procurou o Will nas redes sociais e mandou mensagens escondido, dizendo que queria se encontrar com ele. Tudo isso por trás das minhas costas. Quando soube, confrontei o Will imediatamente. Esperava que ele bloqueasse a Alicia e cortasse qualquer contato. Ele me garantiu que tinha feito isso, e eu acreditei. Confiava nele. Mas, com o tempo, percebi que ele começou a ficar cada vez mais distante e misterioso comigo. O que eu não sabia na época era que ele não tinha bloqueado a Alicia coisa nenhuma. Na verdade, ele começou a se encontrar com ela em segredo. Eles não estavam apenas trocando mensagens, estavam se encontrando regularmente e ficando juntos. Eu não fazia ideia disso até que uma amiga próxima da faculdade os viu. Ela flagrou o Will e a Alicia no carro dele, agindo como um casal, e veio correndo me contar o que tinha visto. Ouvir a verdade foi como levar um soco no estômago. Por meses, eu já sentia que algo estava errado. Era aquele pressentimento de que o Will não estava sendo honesto comigo. Mas, sempre que eu tocava no assunto, ele me fazia duvidar de mim mesma. Dizia que eu era paranoica, que estava inventando coisas, que eu era responsável por estragar nosso relacionamento com as minhas desconfianças. Quando minha amiga confirmou tudo, percebi que minha intuição estava certa desde o início. O Will estava me traindo. E o que mais doeu foi saber que, de todas as pessoas possíveis, ele me traiu justamente com a minha própria irmã. Quando confrontei a Alicia, a situação explodiu. Tivemos uma briga enorme. Eu joguei na cara dela que ela tinha ultrapassado todos os limites ao se envolver com o Will. Perguntei como ela podia ser tão desesperada a ponto de querer ficar com o cara que eu namorava. Mas a Alicia não demonstrou nenhum arrependimento. Nenhum.
Pelo contrário, ela se gabou. Disse com orgulho que tinha dormido com ele antes de mim, como se isso fosse uma conquista. Não houve um pedido de desculpas. Nada. Foi por isso que levei o problema para os nossos pais. Contei tudo, o quanto eu estava devastada, o quanto Alicia tinha me machucado, e que não se tratava só do Will, mas de uma traição como irmã. Meu pai ficou horrorizado, visivelmente abalado com o que ouviu. Mas a reação da minha mãe foi diferente. Ela disse que não acreditava em mim e que precisava ouvir a Alicia primeiro antes de decidir quem apoiar. Fiquei em choque. Que história inteira ela precisava ouvir? Os fatos eram claros. Minha irmã dormiu com o meu namorado. O que mais havia para saber? Eu me senti totalmente invalidada, como se minha dor não tivesse importância alguma. E para piorar, mesmo depois de conversar com Alicia, minha mãe continuou apoiando ela. Disse que Alicia afirmava estar apaixonada pelo Will, e que só tinha feito aquilo porque acreditava que ele era o homem da vida dela. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Achei absurda essa desculpa e falei isso para minha mãe. Mas a resposta dela foi ainda mais cruel. Em vez de reconhecer a minha dor, ela disse: "Bom, talvez esse cara não fosse para você. Talvez ele e a sua irmã sejam mais felizes juntos. Afinal, ele era bonito demais para você. Da próxima vez, escolha alguém mais do seu nível. Assim, talvez ele não te traia." Fiquei sem chão. Não era apenas o fato de ela apoiar a Alicia, era como se ela estivesse me culpando por ter sido traída. Como se o erro tivesse sido meu por ousar namorar alguém bonito. Ela realmente acreditava que eu não merecia estar com alguém atraente? Que eu deveria ter me conformado com menos para evitar sofrer? Até aquele momento, eu sempre desconfiei que minha mãe favorecia mais a Alicia. Pequenos sinais ao longo dos anos. Mais elogios, mais atenção, mais compreensão. Mas eu sempre me convencia de que, no fundo, ela também me amava do jeito dela. Depois dessa conversa, percebi que estava enganada. As palavras da minha mãe deixaram claro. Ela amava mais a minha irmã do que a mim. Meu pai, para ser justo, chegou a repreender a Alicia um pouco, mas não foi suficiente para mudar nada. No fim, ele também ficou do lado dela. Era como se ambos preferissem justificar a traição da Alicia em vez de me apoiar. Eu me senti pequena, irrelevante e completamente desamparada. Depois de tudo, decidi cortar laços com os três: Alicia, minha mãe e meu pai. Disse aos meus pais que a Alicia podia ficar com meu ex, porque, para mim, os dois eram lixo e mereciam um ao outro. Também deixei claro que, ao ficarem do lado dela, meus pais me mostraram o quanto eu significava pouco para eles. Suas ações e palavras tornaram impossível eu confiar ou me sentir amada por eles de novo. Eu estava acabada com todos. Eles ainda tentaram argumentar, mas foi fraco e nada convincente. Não houve esforço real para me manter na vida deles, o que só confirmou minha decisão. Desde então, mantive distância da minha família. Quase não falava com ninguém. Só recebia notícias ocasionais por parentes distantes com quem ainda mantinha contato. Alguns anos depois, soube, através desses parentes, que Alicia tinha se casado com meu ex. Sim, com aquele mesmo cara que ela me roubou. Senti nojo ao saber que ela ainda estava com ele, incapaz de encontrar alguém melhor. Mas, ao mesmo tempo, aquilo confirmou que eu tinha tomado a decisão certa em cortar relações. Hoje tenho a minha própria vida. Sou casada com um marido maravilhoso e construímos juntos uma vida estável e feliz. Também tenho um ótimo emprego do qual me orgulho. Somos realizados, e sinceramente, eu nem pensava mais na minha família. Por isso, dá para imaginar a minha surpresa quando, no início desta semana, recebi um e-mail curto da minha mãe. Ela me pediu para ligar de volta porque era uma emergência familiar. Fiquei em dúvida, mas acabei ligando. E foi aí que descobri a emergência. Era sobre a minha irmã e sua saúde. Na verdade, eu já tinha ouvido por parentes que a Alice estava em falência renal, então a notícia em si não foi exatamente um choque. O que me surpreendeu de verdade foi o pedido da minha mãe. Ela queria que eu considerasse fazer os exames para ver se poderia ser uma possível doadora de rim para Alicia. Respondi que iria pensar no assunto e depois daria uma resposta. Sinceramente, eu não quero. Mas aqui está o problema. Meus avós paternos se envolveram. Eles sempre estiveram presentes na minha vida, mesmo depois de eu cortar laços com meus pais. Sempre me apoiaram. E agora eles acham que não haveria mal nenhum em eu fazer os exames. Dizem que, se eu não for compatível, não há problema. Mas, se eu for, então poderia decidir com calma se gostaria ou não de doar o rim. É claro que eles querem ajudar. Mas eu me sinto desconfortável com tudo isso. Tenho medo de, se eu for compatível, a pressão da família aumentar ainda mais para que eu faça a doação. Não quero me sentir forçada ou culpada a tomar uma decisão da qual não tenho certeza. Meus avós significam um mundo para mim, e não quero correr o risco de perder o apoio e o amor deles por causa dessa escolha tão difícil. Então, Reddit, eu seria errada se decidisse não fazer os exames.
Minha mãe voltou a me procurar, pedindo novamente que eu fizesse os exames para ver se poderia ajudar minha irmã. Não era a primeira vez que ela tocava nesse assunto, mas dessa vez senti que não dava mais para continuar desviando ou dando respostas vagas. Decidi ser completamente honesta. Disse, de forma direta, que não estava disposta a fazer isso. Expliquei que não queria me envolver com minha irmã de maneira nenhuma, e que essa era a minha decisão final. Achei que, sendo clara, ela fosse me deixar em paz ou pelo menos entender minha posição. Mas, em vez disso, ela insistiu ainda mais. Disse que esperava que eu assumisse a responsabilidade e ajudasse minha irmã, não importando o que eu sentisse. Para ela, meus sentimentos não importavam. Segundo minha mãe, minha irmã merecia ter uma chance de viver, e aparentemente eu era a única que poderia dar isso a ela. Foi então que ela disse algo que me machucou de verdade. Minha mãe falou: "Sua vida não vale tanto assim, de qualquer jeito." Fiquei chocada com aquilo e perguntei o que ela queria dizer. A resposta foi ainda pior. Ela afirmou que a vida da Alicia era mais valiosa do que a minha porque a Alicia tem um filho e eu não. Minha mãe deixou claro que, na visão dela, o fato da Alicia ser mãe a tornava automaticamente mais importante do que eu. Como se a minha vida não tivesse tanto valor só porque não tenho filhos. Para ela, isso significava que eu tinha a obrigação de fazer tudo o que pudesse para salvar a Alicia, não por mim, mas pelo filho dela. Meu valor sequer entrou em consideração. Tudo girava em torno da minha irmã e das necessidades dela. E como se já não bastasse lidar com minha mãe, agora meu pai também me procurou. Ele implorou que eu fizesse os exames, pedindo que eu fizesse isso por ele. Disse que Alicia poderia morrer sem o transplante e me alertou de que eu me arrependeria pelo resto da vida se não descobrisse pelo menos se era compatível. Pelas palavras dele, ficou claro que ele estava colocando todo o peso da sobrevivência da Alicia, e da culpa futura, sobre os meus ombros. Como se eu tivesse o poder de decidir tudo e estivesse prestes a cometer um erro imperdoável ao me recusar. Eu acabei fazendo os exames, mesmo contra o meu melhor julgamento. Mas, antes que vocês comecem a me julgar nos comentários, tenho algo muito interessante para compartilhar. Apesar de todas as minhas reservas e do peso emocional dessa situação, resolvi fazer os testes só para tirar todo mundo do meu pé. Em parte, fiz pelos meus avós. Eles sempre estiveram ao meu lado, e eu não queria decepcioná-los. Mas, no fundo, eu também queria clareza. Achei que os resultados poderiam encerrar essa história de uma vez por todas. E quando os resultados chegaram, duas verdades chocantes vieram à tona. A primeira, eu não era compatível com a minha irmã. Isso, por si só, foi um enorme alívio. Eu não teria que enfrentar a decisão agonizante de doar um rim para alguém que me causou tanta dor. Senti como se tivesse sido liberada de um peso que vinha me sufocando. Mas a segunda revelação foi algo para o qual eu jamais poderia estar preparada. Meus marcadores genéticos não batiam com os do meu pai. Os resultados mostraram claramente que o homem a quem chamei de pai a vida inteira não é meu pai biológico. Quando li aquilo, foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu já estava sobrecarregada com a pressão da minha família. E, de repente, uma bomba dessas cai sobre mim. De certa forma, explicava muita coisa, como eu sempre me senti deslocada na minha própria família. Mas, ao mesmo tempo, foi devastador. A notícia caiu como uma bomba na família inteira. Meu pai ficou arrasado. Ele nunca soube que eu não era sua filha biológica, e a traição o atingiu em cheio. Ele sempre valorizou a família acima de tudo, e descobrir que minha mãe guardou um segredo tão enorme dele foi um golpe cruel. Eu vi a dor nos olhos dele. Porque, apesar de tudo, foi ele quem me criou, quem me deu o sobrenome e a identidade de filha. Só para descobrir agora que eu nem ao menos pertencia a ele biologicamente. Minha mãe, por outro lado, foi pega completamente de surpresa. Passou tanto tempo me pressionando a ajudar Alicia que claramente nunca considerou que esse segredo pudesse vir à tona. Agora, está correndo de um lado para o outro, tentando se justificar e lidar com as consequências. Para mim, essa descoberta é, ao mesmo tempo, uma traição e uma espécie de clareza. Explica muita coisa sobre a forma como fui tratada ao longo dos anos. Mas também abre um mar de perguntas. Quem é o meu verdadeiro pai? Por que minha mãe escondeu isso de mim e do meu pai por tanto tempo? Para onde eu vou a partir daqui? Será que meu pai biológico está por aí, sem saber que tem uma filha? Ou será que ele sabia e simplesmente escolheu ficar longe? Essas perguntas não saem da minha cabeça e só aumentam o caos de tudo que já está acontecendo. Meus avós paternos também descobriram os resultados e ficaram furiosos. Sempre me amaram como neta, e essa revelação abalou profundamente eles também. Estão exigindo respostas da minha mãe, assim como meu pai. Mas, em vez de enfrentar a situação, minha mãe simplesmente fechou as portas. Recusa-se a falar sobre o assunto. Quando eu mesma a confrontei, buscando alguma clareza, ela teve a audácia de dizer que os resultados estavam errados. Dá para acreditar? Depois de tudo, ainda quis negar o inegável. Eu disse que não havia chance dos exames estarem errados,
mas ela insistiu que eu deveria simplesmente fingir que nada aconteceu. Fiquei sem palavras. Ela até disse estar tão chocada quanto eu, mas ficou óbvio pelo tom que só queria varrer tudo para debaixo do tapete. As palavras dela doeram mais do que eu consigo descrever. Como ela pode esperar que eu trate uma descoberta que muda toda a minha vida como se fosse nada? Como pode acreditar que dá para enterrar a verdade e escapar das consequências? Parece que ela está mais preocupada em manter as aparências e fugir da responsabilidade do que com a dor que causou. Dor para o meu pai, para meus avós e para mim. A recusa dela em assumir seus atos, a insistência em dizer que foi um erro ou que devemos ignorar, só aumenta ainda mais a mágoa e a raiva que sinto. Essa revelação virou meu mundo de cabeça para baixo. Eu sempre me senti como uma estranha na minha família, e agora sei o motivo. Mas saber não torna a dor menor. Eu volto a atualizar vocês assim que tiver mais informações. A situação só piorou. Meu pai decidiu se divorciar da minha mãe. Nunca pensei que veria o casamento deles acabar, mas, com tudo o que aconteceu, não posso culpá-lo. Ele está devastado com a verdade, traído de uma forma que eu nem consigo imaginar. Toda a vida dele com minha mãe, toda a família que eles construíram, foi baseada em mentiras. É doloroso perceber que chegou ao fim algo que, para ele, já foi um alicerce de confiança e amor. Depois de dias de pressão do meu pai, dos meus avós e do restante da família, minha mãe finalmente cedeu e revelou a verdade para todos nós. Não sei se foi culpa, o peso das perguntas constantes ou apenas o inevitável vindo à tona, mas ela acabou confessando. Descobrimos que, pouco antes de engravidar de mim, minha mãe teve um caso com o personal trainer dela. Foram apenas algumas semanas de traição, depois ela terminou, achando que ninguém jamais descobriria. Mas quando engravidou, nunca parou para se perguntar se eu era realmente filha do meu pai. Simplesmente presumiu que sim. Depois que nasci, não fez nenhum exame, nenhuma checagem, nada. Seguiu a vida acreditando, ou fingindo acreditar, que tudo estava bem. Mas a verdade é que eu não era filha dele. Agora, parece que toda a minha vida, todos os momentos que definiram meu relacionamento com meus pais, estavam construídos sobre uma mentira. Minha mãe nunca sequer cogitou a possibilidade de eu não ser filha do meu pai. E em vez de assumir seu erro, enterrou o segredo por décadas, esperando que nunca viesse à tona. É surreal como tudo se desenrolou. Foi justamente minha mãe quem mais me pressionou a fazer os exames para ajudar Alicia. E, ironicamente, foi isso que derrubou todo o castelo de mentiras dela. Se ela não tivesse insistido, nada disso teria vindo à luz. Mas talvez fosse vontade de Deus que eu descobrisse a verdade agora. E sinceramente, hoje eu estou grata por ter feito os exames. Agora, minha mãe enfrenta as consequências de tudo. Meu pai está de coração partido. Meus avós estão furiosos. Todos se sentem traídos e não querem mais saber dela. Até meus avós maternos, com quem eu sempre tive pouco contato, ficaram envergonhados com o que ela fez. Eles não conseguem acreditar que ela escondeu um segredo tão grave por tantos anos. Depois da confissão, de repente todos, pessoas que nunca se importaram comigo antes, começaram a demonstrar simpatia. Até parentes distantes, com quem não falava há anos, entraram em contato para saber como eu estava. É estranho, quase como se estivessem tentando compensar anos de indiferença. Mas, por mais gentil que seja esse apoio, isso não muda o fato de que minha vida foi virada de cabeça para baixo. Quanto à minha mãe, ela perdeu tudo. Meu pai a expulsou de casa e agora ela está morando em um motel. Já me ligou algumas vezes pedindo dinheiro e ajuda, mas eu simplesmente não consigo oferecer nada. Eu a odeio por tudo que ela escondeu de mim. Quanto mais penso em tudo que fez, mais difícil fica sentir empatia por ela. Meu pai já está em contato com um advogado para dar início ao divórcio. Não consigo nem imaginar o que ele deve estar sentindo. Ele sempre foi um homem que valorizou a família acima de tudo, e agora precisa juntar os pedaços de uma vida destruída pelas ações da minha mãe. Existe uma grande chance de, por causa da traição, ela não receber pensão, não ter apoio, nem dinheiro, nem família. É quase uma justiça poética, ela colhendo as consequências das próprias escolhas. E por mais duro que isso soe, não consigo sentir pena dela. Quanto à minha irmã, ela ainda precisa de um rim. Meus pais não podem doar por causa da saúde deles, e o tempo está se esgotando. Depois de tudo isso, senti que precisava vê-la. No meio de tanto drama com o caso da minha mãe e a implosão da nossa família, eu não sabia quanto tempo Alice ainda teria. Fui até ela, nem que fosse apenas para me despedir. Quando a vi, fiquei impressionada com quanto estava fraca e abatida. A doença claramente estava consumindo ela física e emocionalmente. E para minha surpresa, Alicia me pediu desculpas pelo nosso passado. Algo que eu jamais imaginei ouvir dela. Pareceu realmente sincera, e também estava chocada com a revelação do caso da nossa mãe. Conversamos sobre como foi estúpido ela ter me forçado a fazer o exame. Por um instante, parecia que nada tinha acontecido entre nós. Foi como voltar no tempo, para quando ela não me maltratava,
e conseguimos aproveitar o momento juntas. Conversamos um pouco, mas não consegui ficar muito tempo. Ela insistiu para eu conhecer o filho dela e o meu ex, que estavam a caminho para visitá-la, mas eu não estava pronta para isso, especialmente para encarar meu ex. Eu ainda precisava de tempo para processar tudo. A emoção era simplesmente demais para mim. Desde essa conversa, me sinto muito melhor em relação a Alicia. Não guardo mais ressentimento. Apesar do nosso passado, apesar de tudo, eu realmente espero que ela e a família dela consigam superar essa fase. Desejo que ela encontre paz e receba a ajuda de que precisa. Já se passaram 3 meses desde a última vez que atualizei vocês sobre tudo o que aconteceu. Muita coisa mudou. Primeiro de tudo, meus pais agora estão oficialmente divorciados. Meu pai tem focado em reconstruir a própria vida, enquanto minha mãe tenta, do jeito dela, juntar os pedaços. Mas é evidente que ela perdeu muito: a família, a credibilidade e qualquer sensação de estabilidade. Ela ainda vive sozinha e foi praticamente rejeitada por toda a família. Tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas eu a bloqueei. Sinceramente, não me importo mais com o que ela faz. Entendi que preciso seguir com a minha vida, independentemente do que aconteça com a dela. Quanto a Alicia, a boa notícia é que ela finalmente encontrou um doador compatível de rim. Todos, inclusive eu, ficamos felizes porque agora ela vai receber o tratamento que tanto precisava. Ela já passou por tanta coisa, e sei que esse transplante vai dar a ela uma nova chance de viver. Não sei se algum dia seremos próximas de verdade novamente, mas estou feliz por ela e torço de coração para que se recupere bem. Também cheguei a um outro ponto de aceitação: o fato de que nunca vou conhecer meu pai biológico. Minha mãe se recusa a dizer o nome dele, e eu simplesmente deixei de me importar. No começo, isso me consumia. A dúvida, a curiosidade de saber quem ele era, se ele algum dia soube de mim, se minha vida teria sido diferente se ele tivesse participado dela. Mas agora percebi que isso não importa mais. Essas respostas nunca vão chegar. E eu aprendi que está tudo bem deixar algumas perguntas sem resposta. Não posso passar minha vida inteira correndo atrás de alguém que nunca fez parte do meu presente. Meu marido tem sido meu alicerce em tudo isso. Ele me apoiou de formas que eu nunca imaginei possíveis. Em cada colapso emocional, ele estava ao meu lado, me dando a força que eu nem sabia que tinha. Aos poucos, percebi que não preciso procurar meu pai biológico para me sentir completa. Eu já tenho uma vida maravilhosa agora, cheia de amor e felicidade. Meu marido, minha carreira e a vida que estamos construindo juntos são tudo o que preciso. Não quero mais viver presa ao passado nem deixar que ele me impeça de seguir em frente. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.